Muito bem-vindos a todos. Feliz de ver muita gente aqui online e a gente ir lá meio que retornando às nossas atividades presencial aos pouquinhos, sem aglomerar, com toda a segurança, mas a gente está voltando aos nossos passos presencialmente. Isso é muito bom. Hoje a gente tem a honra de ter a nossa querida Vânia fazendo a explanação do Evangelho, capítulo 7, item 13, Missão do Homem Inteligente na Terra. E em seguida, a gente vai fazer a leitura do livro Pão Nosso, capítulo 16, A Quem Obedeces. Depois a gente vai fazer as vibrações e a prece final. Quem poderia fazer a prece final? Faltou esse pedido. Alguém pode fazer? Dona Lúcia, Deia, alguém pode? Nem todo mundo está me ouvindo. Eu posso. A Dona Lúcia faz. Obrigada, Dona Lúcia. Então tá bom. Posso? Quem? Mônica, a Mônica. A Não é Mônica? a Mônica? Foi a Mônica. Foi a Mônica. Não, pode deixar a Dona Lúcia. Não, a Dona Lúcia já fez, Não, Mônica, uma vez. Faz você agora. Eu estava entrando ainda. Pode fazer, Mônica. Pode fazer. Tá bom. Obrigada, Tá então. Estou acabando de entrar. Eu vou pedir, então, para a Vânia fazer a prece inicial e, em seguida, começar. Vânia, você tem até às 8, mais ou menos, para fazer a sua explanação. Eu acho que ela está congelada. Vânia, você está aí? Eu estou aqui e não estou, aparentemente, estou congelada? Não, agora voltou. Pode começar a fazer a prece inicial e depois ir para a sua explanação. Tá bom, então. Bom, então vamos nos concentrar. Quem está lá no João Batista já está concentrado, com certeza, no ambiente, né, da nossa casa querida. Mas nós estamos no nosso lar e também queremos a companhia amorosa dos bons espíritos que vêm para estudar conosco, nosso mentor, os espíritos familiares, os espíritos simpáticos aos assuntos que estamos tratando, aqueles que querem o nosso bem, aqueles que eventualmente são necessitados, que estão por perto, seja no nosso lar ou na redondeza. Enfim, que todos nós possamos, nesse momento, nos unir num pensamento só, que é um pensamento de amor, de paz, de tranquilidade e, sobretudo, um pensamento de aprendizado. Eu costumo dizer nas minhas palestras que eu não sou uma pessoa que tem uma sensibilidade mediúnica muito grande, mas eu posso afirmar que nesse momento já senti a presença de amigos, porque eu sinto uma emoção que não é comum, e eu espero que vocês também estejam sentindo o mesmo envolvimento, a mesma alegria, o mesmo abraço que vem neste instante nos fortalecer através de um abraço espiritual. Então, nós podemos ter certeza de que Deus está conosco sempre, que Jesus se faz presente nos nossos ambientes, uma vez que estamos reunidos em seu nome, e que a espiritualidade amiga já nos protege, já nos inspira e já nos ampara nesta noite. Sendo assim, humildemente, em nome de todos nós, peço a permissão para iniciar os nossos estudos e peço inspiração para ser útil nessa noite, para que nós saiamos mais fortalecidos desse nosso encontro. Que assim seja, graças a Deus. Uau! Foi forte hoje, gente. Que bom. Bom, como a nossa querida amiga já falou hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E especificamente o item 13, que fala sobre a missão do homem inteligente na Terra. Não é um texto que eu particularmente sinta grandes emoções para falar, mas até pela emoção que sentia no início da prece inicial, eu posso dizer que ele deve ser um assunto bastante importante.
porque nós estamos vivendo uma época na sociedade mundial, na humanidade, que está sendo muito difícil, porque nós estamos utilizando a nossa inteligência muitas vezes para o mal, para o comodismo, para manutenção de confortos que muitos não estão podendo ter, e não é problema nenhum a gente querer manter o conforto, mas fazê-lo de uma forma como está cada vez mais ampliada, que é uma forma agressiva, uma forma violenta e uma forma desconectada dos sentimentos do amor, da fé e da esperança de momentos melhores, da luta por momentos melhores para o nosso planeta. Então, eu acho que a gente precisa pensar, eu preciso pensar e tenho pensado, né, a respeito desse assunto. Então, esse texto, ele fala especificamente de uma palavrinha que a gente trata muito no Evangelho e muito na doutrina espírita, sobre a questão do orgulho. Os espíritos dizem a seguinte expressão: não devemos nos orgulhar por aquilo que sabemos, porque eles explicam que nós temos limites. Dentro da Terra, a gente conhece muito pouco, e mesmo que conheçamos bastante, que o nosso conhecimento, que o nosso impacto intelectual no mundo, na humanidade, seja bastante grande, ainda assim é muito pouco o que a gente sabe. É muito pouco o que a gente conhece, é muito pouco o que a gente contribui. Então, ele fala que se fôssemos as pessoas de maior conhecimento, não teria razão absolutamente nenhuma para envaidecimento. E esses dois termos, a palavra orgulho e a palavra envaidecimento, já mostram que o que eles querem nos recomendar neste texto, claro que tem a ver com humildade. Trazendo o contexto do dicionário, Santo Google, né? Você pesquisa lá do dicionário do Google, você procura a palavra orgulho, todo mundo aqui sabe o conceito, mesmo assim, dentre os conceitos da palavra, eu trouxe um conceito, que ele diz o seguinte, que orgulho é o sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Então, nós percebemos que esse sentimento de satisfação com o próprio valor mostra, muitas vezes, entendendo não a ótica positiva disso, porque a gente tem que se respeitar, tem que se amar, tem que se valorizar, sim, afinal somos espíritos criados por Deus, com potenciais, tendo uma oportunidade encarnatória no momento super importante e podendo contribuir no mundo de várias formas. Aqui todos nós contribuímos no mundo de alguma forma, então a gente precisa valorizar, isso é o lado positivo desse auto-amor, mas o orgulho é uma imperfeição que faz com que essa satisfação pelo próprio valor cause prejuízos. Por quê? Porque quando a gente sente essa satisfação deste lado pejorativo, nós acabamos humilhando os outros, desqualificando as pessoas, não contribuindo de uma forma solidária, fraternal, humana. Então, a gente precisa entender que, apesar do nosso conhecimento, que pode ser maior para uns do que para outros, maior num aspecto do que em outro aspecto, nós precisamos, sim, valorizar as nossas capacidades, as nossas qualidades, as nossas virtudes, mas não considerar isso da forma do orgulho. E a inteligência, ela causa muito essa vaidade, que é exatamente o que os espíritos querem evitar que a gente sinta. Então, os espíritos vão dizendo nesse texto do item 13 que Deus nos faz nascer no meio, ou seja, aqui na Terra, mas a Vânia, que nasceu em Curitiba, alguns de vocês que nasceram em Jundiaí, e outros que nasceram em outros lugares, todos nós viemos para cá, que
ele nos faz nascer nos meios, o meio cultural, o meio religioso, o meio afetivo, o relacionamento, onde a gente pode desenvolver a inteligência. E esse desenvolvimento não serve para o meu ego, para a satisfação do meu ego ou do ego de vocês, cada um com o seu, mas para que a gente utilize essa inteligência, essa capacidade em benefício de todo mundo. Então, os espíritos falam aqui nesse texto a palavra missão. Eles dizem que é uma missão ter inteligência. Eles falam isso. Nós espíritas, às vezes, confundimos um pouco, porque a gente fala assim, estamos na Terra, que é um mundo de expiações e de provas, e que existem algumas situações que são missionárias. Mas ser mãe pode ser missionário, ser uma missão, ser professor pode ser uma missão, ser inteligente pode se transformar numa missão. Por quê? Porque é a oportunidade bem aproveitada em prol do outro, em prol do mundo, em prol das pessoas. Então, ele diz aqui que a inteligência, e a gente às vezes não considera assim, não percebe isso, ela é um instrumento que nós podemos utilizar para desenvolver a inteligência dos que estão mais atrasados, dos retardatários. Então, a gente começa a perceber que quando Kardec intitula esse texto de Missão do Homem Inteligente na Terra, ele já começa mostrando nesta parte que, na verdade, o homem inteligente tem uma missão, a missão de desenvolver a inteligência naqueles que estão mais atrás, que eles podem se desenvolver e nós podemos ajudar. Eu penso assim, por exemplo, me vem à mente agora, não foi uma coisa que eu planejei falar, mas eu, mãe, eu criei um filho, e este meu filho, ele tem dificuldades de compreender Deus como nós espíritas compreendemos, e ele rejeita Deus na ótica dos evangélicos, do católico, por exemplo. Então, a minha missão, usando a minha inteligência e o meu sentimento, foi educar o meu filho, que é um espírito que é, na verdade, um filho temporário meu, fisicamente, mas é filho permanente de Deus, de educá-lo dentro da melhor qualidade de ensinamento moral, de valores e religiosos, valores religiosos também, para que ele se torne um homem de bem. E hoje eu tenho um filho adulto de 20 anos que tem os seus questionamentos e tem as suas dificuldades, porém ele sabe que existem leis naturais, ele sabe que existem espíritos, ele sabe que reencarnamos, ele sabe que existe lei de causa e efeito. Então, por mais questionamentos que ele tenha, eu tendo cumprido, claro, meu marido junto, né? Nós tendo cumprido a nossa parte, contribuímos com o desenvolvimento da inteligência do nosso filho, emocional, intelectual, afetiva, espiritual. E isso que eu representei aqui com um fato pessoal, cabe para todos vocês, para todos nós, de alguma forma. Nós temos a obrigação, e é isso que os espíritos dizem, de utilizar a nossa inteligência para conduzir todos os espíritos com os quais convivemos para Deus. E a gente faz isso como? Eles têm que fazer a parte deles, tem o aprendizado, tem a experiência, tem as decisões, o livre-arbítrio, mas ele vai ter o conhecimento, e isso que é muito importante. O Evangelho diz, ele dá um exemplo. Ele diz que a característica, a forma, a natureza, é o termo que ele utiliza, a natureza do instrumento dá uma perspectiva de qual tipo de trabalho aquele instrumento vai servir para realizar. Então, quando ele fala isso, o próprio Evangelho dá o exemplo da enxada do jardineiro e diz assim, que
quando o patrão, o senhor, etc., entrega para o seu auxiliar, para o seu ajudante, uma enxada, indica o quê? Que ele vai ter que cavar. Possivelmente ele vai cavar para construir algo, fazer uma fundação ou plantar alguma coisa. Como falamos de jardineiro, ele vai plantar. Então, quando ele recebe aquela enxada, ele vai fazer um buraco, porque ele tem que plantar, ele tem que produzir alguma coisa. E aí o próprio Evangelho faz a seguinte reflexão: se o jardineiro pega aquele instrumento que indica que ele tem um trabalho para fazer e ele não faz aquele trabalho, antes ele ameaça agredir o seu patrão, o que ele está fazendo? Ele está violando o instrumento, o objetivo daquele instrumento estar em mãos deles. E mais, ele vai dizer, eles perguntam: que tipo de premiação, que tipo de reação ele vai receber, esse jardineiro, ao tentar agredir ou chegar a agredir aquele que lhe entregou o instrumento em mãos? É óbvio que ele vai ser punido, que a repercussão do seu ato será uma repercussão de sofrimento, de dor. Por quê? Porque pela lei de causa e de efeito, nós temos o aprendizado de que não deveríamos ter tropeçado naquele ponto. E aí, continuando o raciocínio do Evangelho, os Espíritos comentam: e se passa o mesmo com o uso da inteligência? Porque quem usa a sua capacidade intelectual, o seu conhecimento, a sua manifestação inteligente no mundo para prejudicar essas pessoas, obviamente, estarão ferindo as leis naturais, ferindo a ideia que Deus, ou a providência divina, fez, tomou a decisão que tomou ao mandar aquele ser aqui para a encarnação, com aquela capacidade, porque existe um computador chamado cérebro dentro de nós. O espírito pode ser inteligente, mas o corpo não aguenta o tranco, porque o computador não é bom, mas veio com um computador bom, um cérebro bom, a capacidade boa, e tem uma inteligência espiritual, intelectual, que vai ser utilizada para o mal. Então, está ferindo a ideia que Deus teve para ajudar a humanidade. Hoje, nós podemos dizer, e antes, ano passado, com a história de eu ter me candidatado, eu estava assim muito ressabiada quando eu fazia exemplos da nossa realidade política, porque poderia parecer que eu estava, na verdade, fazendo campanha indireta para que votassem em mim. Mas hoje, que isso já passou, que é uma coisa que já está para trás, e eu não tenho nada a ver com política, eu posso falar tranquilamente que não existe uma forma de exemplificar melhor o mau uso da inteligência do que falando dos nossos políticos. Hoje nós abrimos qualquer rede social, qualquer programa de TV, qualquer programa de rádio, qualquer programa do YouTube, vídeos, essas coisas, 90% estimadamente, assim, um chute meu, está tratando dos problemas que nós, sociedade, não só brasileira, mas mundial, sofremos por causa das decisões, das ações e das corrupções de pessoas extremamente inteligentes, que foram eleitas porque convenceram o povo, por serem inteligentes, a serem votadas e eleitas prometendo resultados, prometendo realizações que, na verdade, não cumprem, e utilizam essa mesma inteligência para enriquecer, para aumentar o seu poder, para se reelegerem, para se livrarem das punições que a nossa própria sociedade criou para crimes diversos cometidos no serviço público. Então, este fato mostra que o mau uso da inteligência, ele pode ser muito prejudicial, porque tem gente morrendo de fome, tem gente ficando doente, tem pessoas desempregadas cometendo, às vezes, até mesmo um suicídio, porque não tem mais alternativas, existem dramas
gigantes que acontecem por causa de mau uso da inteligência. E nesse momento, não está dito aqui, mas eu digo para vocês, porque isso é conteúdo espírita, precisamos rezar muito, muito, muito por cada um destes que utiliza mal a sua inteligência, principalmente quando envolve atividades que acabam movimentando a vida de milhares, de centenas, de dezenas de milhares, de milhões de pessoas. Porque se nós errarmos, mesmo que não sejamos capazes de sentir amor por eles, mesmo que não sejamos capazes de perdoá-los, se orarmos pelos nossos políticos que estão hoje com dificuldades, imagine o que é estar naquele momento com todas as suas imperfeições pessoais, as suas dificuldades, uma inteligência fantástica, os instrumentos políticos, públicos nas mãos e tudo aquilo tentando cada um deles ao erro. Então, nós precisamos usar a nossa própria inteligência, a nossa própria afetividade, a nossa fé para orar, para vibrar, para que Deus toque esses corações, essas almas, essas mentes, de forma que eles consigam voltar atrás e recomeçar ou continuar de um ponto em direção a outro, diferente do que vão. Até porque eu e vocês também precisamos que eles acertem. A humanidade precisa que eles acertem. Então, quando o Evangelho diz sobre erguer a enxada, no caso, a enxada da inteligência contra o próprio Deus, a vontade de Deus, ele está, na verdade, fazendo o quê? Se punindo, porque no futuro receberá uma contrapartida pela lei de causa e efeito, que não é boa, mas enquanto isso acontece, também repercute na vida de cada um de nós. As ações negativas do instrumento vai causar males gigantes para este ser ou estes seres que estão usando mal em qualquer área. O exemplo que eu dei de política foi só um exemplo, mas em qualquer área. E mais, se eu, por exemplo, sou impactada de alguma forma por uma decisão infeliz de alguém que usou mal a sua inteligência e eu, pouca fé, desespero, ansiedade, cometo um crime, eu também sofrerei assim como aquele. Ele tem uma responsabilidade, inclusive, sobre o meu ato, mas eu também tenho poder de decisão. Então, vejam como é importante que a missão do homem inteligente na Terra seja a missão de ser humilde, representante de Deus no meio onde ele vive, para que ele não cause mais mal. Ao contrário, atraia, exemplifique, valorize a capacidade das pessoas e traga-os a desenvolverem-se também para que possam se aproximar de Deus. Então, o Evangelho, que o texto não é muito longo, eu aqui falo bastante, diz que a inteligência é rica em méritos para o futuro. E o prejuízo que a inteligência causa quando mal usada também é rica em prejuízos para o futuro. Então, o que nós queremos do nosso futuro? Queremos mais paz, queremos mais esperança, mais alegria, mais evolução, mais progresso, mais desenvolvimento, não é verdade? Então, precisamos usar bem a nossa inteligência. E ele fala que seria muito fácil aos espíritos que estão aqui conosco neste instante e em toda a humanidade trabalhando pela luz, pelo progresso, para esse salto da humanidade ao mundo de regeneração, diz que seria muito mais simples para todos os trabalhadores da luz fazerem esse salto evolutivo acontecer com a humanidade se todas as pessoas inteligentes utilizassem a inteligência para o bem. Porque eles acabam atraindo o desenvolvimento, a facilidade, promove N formas de fazer com que pessoas se desenvolvam, encontrem valores, encontrem princípios. Então, a gente sabe que, infelizmente, muitos estão se transformando, ou já se transformaram em instrumentos de orgulho, de perdição mesmo, moral até, não só intelectual, e que o homem
abusa da inteligência como abusa de qualquer possível virtude, de qualquer possibilidade, de qualquer faculdade. Então, a gente precisa tomar cuidado pessoalmente, especialmente porque nós somos vidraça. Todo mundo vai olhar e pode olhar, o espelho, melhor dizendo, né? Todo mundo olha para o espelho e quer enxergar na gente aquilo que ele deve fazer. Então, a gente precisa tomar cuidado. Eu vou encerrar, porque, como eu disse, o texto não é grande, mas eu espero que a gente possa ter percebido um pouquinho a importância de nós desenvolvermos a nossa inteligência focada no trabalho, no bem. Sair da zona de conforto, sair da zona de comodismo e utilizá-la efetivamente para o bem, porque nós somos exemplo o tempo todo. E eu fecho esse pequeno texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo com uma frase de Chico Xavier a respeito não vou explicar, eu vou ler que vocês vão gostar, eu acredito que ela seja um bom fechamento para que o nosso tema seja gravado de forma indelével realmente em nós. Chico disse assim: tudo o que Jesus falou no Sermão da Montanha foi ao coração, ao sentimento. Ele não disse nada ao raciocínio, porque é pela inteligência que caímos. Eu vou repetir. Tudo o que Jesus falou no Sermão da Montanha foi ao coração, ao sentimento. Não disse nada ao raciocínio, porque é pela inteligência que caímos. Ele não disse: bem-aventurados os inteligentes. Ele chegou mesmo, certa vez, a dar graças ao Pai por ter ocultado, escondido, os segredos do céu aos sábios e inteligentes. Chico continua dizendo: quem cai pelo amor, o próprio motivo da queda faz com que se reerga. Mas quem cai pela inteligência não se sente caído. Ou seja, o orgulho, aquela vaidade, não faz com que ele não perceba que caiu. E a luta é mais dura, a luta é mais complexa e a luta é mais demorada. Os sofrimentos futuros também serão mais demorados para justificarem a expiação e o sofrimento daquele que usou mal a inteligência. Era isso. Eu espero de coração ter dado umas pulguinhas para trás da orelha de cada um de nós aqui pensando nesse assunto. O que nós fazemos da nossa inteligência todo dia, quando acordamos até a hora de dormir. Lembrando que no dormir a gente costuma ir para lugares de afinidade. E se nós passamos um dia inteiro fazendo mau uso da inteligência, certamente não estaremos bem acompanhados no descanso do corpo, enquanto nós, espíritos, nos desdobramos e vamos nos comunicar com o outro lado da vida. Agradeço muito pela oportunidade mais uma vez, amo de paixão o Centro Espírita João Batista. Muito obrigada por terem estado comigo nessa noite. Eu espero que Deus abençoe e ilumine cada um de vocês, protegendo, iluminando, cuidando da saúde de cada um, tá bom? Beijo grande. Obrigada, Vânia. Obrigada por ter feito de um texto simples tantos ensinamentos para a gente. E a gente tem a continuação, né, com o texto do livro Pão Nosso, e vai bem ao encontro para a gente continuar um pouquinho a pensar no que a gente está falando. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente fazer a leitura juntos. Essa tela aqui. Tá, então, a quem obedeces? E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, em Hebreus 5:9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva,
é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de alta elevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações no caminho, instituiu a lei do próprio esforço, na aquisição dos supremos valores da vida, e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre, mas a criatura preferiu atender à condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Bem, acho que vocês devem ter percebido que deu uma casadinha aí muito legal sobre o que a Vânia falou. E buscando aqui algumas coisas para a gente continuar o comentário. Primeiro, essa palavra obedece para a gente parece um pouco pejorativa, né? Assim, no sentido de que eu tenho que ser submisso a alguma coisa, e nós, como bons rebeldes, né, a gente acha ruim isso. Mas vamos trocar essa palavra obedece pela palavra aceitar, né? A quem aceitas? Você aceita o orgulho ou você aceita o amor? Você aceita o ego ou aceita o espírito? Você aceita a sua, como a Vânia acabou de colocar, que eu fiquei feliz dela ter posto essa frase, você aceita a sua inteligência ou a sua intuição, né? O seu amor. E tá tudo bem, né? Já é interessante ele colocar aqui também que ele fala assim, cadê? O Senhor estabeleceu as gradações no caminho, instituiu a lei do próprio esforço. Então, a gente só vai conseguir vencer, né? Que seja da forma que a gente escolher, mas assim, vencer no sentido de evoluir pelo nosso próprio esforço. Qual é o esforço que a gente está colocando no nosso caminho? Ele tem as gradações, mas a gente precisa para pular uma etapa de cada vez. E aprendendo com isso. A gente pode aprender, né, usando a inteligência, o ego, a parte material, ou a gente pode aprender mantendo a nossa conexão, né, a nossa intuição elevada, para a gente cada vez mais utilizar as nossas virtudes, o nosso espírito, a nossa conexão com o divino, né? Nós somos filhos de Deus, então somos parte do universo, somos o universo, na verdade, cada um é um universo separado, vamos dizer assim, cada um tem tudo aquilo para se desenvolver, as formas de pensar, a forma de ver o mundo. Então, como é que a gente usa isso, né? Conectado, já que nós somos filhos de Deus, estamos todos conectados, como é que a gente usa essa, vamos dizer assim, essa vantagem que nós temos a nosso favor, né? A gente realmente precisa falar igual, né, as crianças ou os adolescentes falam para os pais, ai, né, é chato, não quero fazer isso porque não quer obedecer, né, que foi uma palavra que veio dessa obediência dos filhos aos pais, no sentido de manter a rédea mais curta, mas como que essa, né, aqui está dizendo, a própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. Então, a gente, né, a gente tem, e aí a primeira fase é toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. Quando nós estamos em sociedade, nós estamos obedecendo às leis daquela sociedade, não tem por onde fugir. Se a gente vai, comete um assalto, alguma coisa aí, a gente acaba sendo pego pela polícia, a gente vai ter que pagar por aquele crime. Então, a gente tem, já tem as leis da sociedade, as leis da natureza, né? Se a gente... Eu ouvi uma frase muito interessante, uma própria semente, ela está sobre a obediência, né? Ela está submetida à lei do crescimento. Se ela cair num solo fértil, ela vai crescer. Querendo ou não, ela vai crescer, é uma lei da natureza.
Então, assim, a gente também está aqui. Qual é o solo fértil que a gente escolhe estar? Como que a gente vai usar essas leis a nosso favor para que a gente realmente cresça, dê frutos e disso a gente deixa o nosso próprio legado, não só aqui nessa terra, mas em prol da humanidade, né? Como a Vânia também falou, né? A gente vem para usar a nossa inteligência, graças a Deus nós temos o nosso hardware aqui, né? Vem o nosso software, habita esse corpinho e a gente conecta os dois, tudo, faz o sistema funcionar, coração, cabeça, para a gente poder passar pelas nossas missões, cumprir a nossa missão ou passar pelos nossos desafios aqui na Terra da melhor forma. E todos nós, né, salvo aqueles que vieram com algum probleminha no hardware, todos nós temos o mesmo hardware. O software é diferente. Por isso que nós fazemos tantas coisas diferentes um dos outros. Então, o que é diferente é o espírito, não é a matéria. Como que a gente vai pegar essa parte da intuição e usar a nosso favor? Então, essa é a ideia, né, de hoje, no sentido de o que a gente vai aceitar, né? E lembrando de um exemplo bem clássico, né, falar em obediência, a gente tinha o Adão e Eva no paraíso, a única coisa que não era para ser feita era comer a maçã do pecado lá. E o que eles foram fazer? Foram lá e colocaram a gente no cativeiro. Até fala aqui, que eu até pensei nisso na hora que falou aqui. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. Então, a gente pode pensar que a gente saiu do paraíso e veio para o mundo de provas e expiações. Vamos pensar numa analogia assim, mas tem vários cativeiros que nós mesmos muitas vezes criamos para nós, porque a gente não quer aceitar ou a gente quer ser rebelde em algum sentido. Então, vamos pensar que essa aceitação é muito íntima, cada um aceita da sua forma, mas quanto mais fácil a gente aceitar essa conexão, né, com o nosso íntimo, com o nosso espírito, e deixar com que realmente seja o software que mande no hardware, porque um computador sem programas não funciona, não faz nada. Se a gente deixa o nosso computador aqui, o laptop ou, né, o celular sem o Windows, sem o iOS, não funciona. Vai ser só ficar na gaveta, não vai funcionar, não vai tirar foto, não vai falar, não vai fazer nada. Então, quem manda é o software. Então, a gente precisa realmente deixar que esse software comande. Então, é isso. Vou chamar a nossa querida Gracinha para fazer as vibrações. E vem ela. Agora ninguém. Estou te ouvindo. Levanta só um pouquinho a tela para a gente ver a Gracinha. Isso, ótimo. Obrigada. Então, vamos assim, meus irmãos queridos, nesse momento tão gratificante, porque aqui estamos reunidos em nome de Deus, de Jesus, juntamente à espiritualidade, e ouvindo a explanação desse belo evangelho que traz tanta orientação para nós, procurar colocar dentro do nosso coração e aplicar, não ficar só na nossa mente. Se nós somos criaturas inteligentes, então temos que praticar para que assim podemos melhorar as nossas condições espirituais. Então vamos, nesse momento, nos doar. A melhor forma que nós pudermos, nesse momento, de colocar o nosso amor adiante de tudo, através das nossas vibrações. Vibremos assim pelo nosso planeta Terra, esse planeta lindo, maravilhoso que Deus colocou em nossas vidas, para que estarmos estagiando e procurando progredir espiritualmente. Vibremos também pelos hospitais, por aquelas criaturas que ali estão em desespero, muitos deles dentro dos seus lares por falta de recursos médicos, mas vibremos, Senhor, que as nossas vibrações cheguem até esses nossos irmãos, amenizando assim os seus sofrimentos. Vibremos pelos idosos,
que se encontram em casa de repouso, em asilo, em seus lares, se sentindo rejeitados pelos seus familiares. Que as nossas vibrações de amor possam preencher o vazio que esses irmãozinhos sentem dentro de seus corações. Vibremos pelos jovens, jovens que trabalham, que estudam, e principalmente pelos jovens marginalizados. Vibremos pelas crianças, rogando a Jesus para que mãos abnegadas possa conduzir essas crianças por um futuro melhor. Vibremos pelos lares em desarmonia, para que haja paz, compreensão, união nesse momento. Vibremos por todos os países, por todos os povos, que sejam envolvidos em luz, em amor, e que eles possam se unir com muita fé e vencer as dificuldades que se encontram neste momento. Vibremos pela paz e união de todas as religiões, de todas as casas espíritas, em torno do nosso Mestre Jesus. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos e pelos nossos inimigos. Vibremos por todos aqueles irmãos que se encontram desempregados nesse momento, que com o auxílio da espiritualidade eles possam conseguir novamente uma oportunidade de trabalho. Vibremos pelo nosso Brasil, por aqueles que estão no poder, que eles possam, como diz o Evangelho, que eles possam ser inteligentes, podendo assim proporcionar para a humanidade uma situação mais equilibrada para todos nós. Vibremos nesse momento que nos encontramos nesse desafio que está aí amedrontando muito das pessoas, Senhor. Que a tua paz, a tua luz envolva cada criatura, livrando desse mal que está amedrontando tanta gente. Vibremos também por aqueles irmãos que nos pedem oração na hora das nossas vibrações. Que Deus e Jesus possa colocar a bênção, a luz sobre eles, dando a eles a tranquilidade e equilíbrio espiritual. Vibremos também, Senhor, pelos irmãos desencarnados, onde quer que se encontre, que recebam a paz, que recebam a luz. Vibremos pelos nossos familiares, entes queridos, que partiram e deixaram saudades, que recebam todo o nosso amor e recebam toda a nossa gratidão. Vibremos por todos os trabalhadores da nossa Casa Espírita João Batista, que todos recebam as nossas vibrações de amor, que recebam a paz, que recebam a luz do nosso Mestre querido. E assim, vibremos também por todos nós, que aqui estamos, a todos que assistem o Evangelho, que eles sejam todos amparados, envolvidos de muita paz, de muita luz. Assim vibremos pelo nosso lar, para que vós, Senhor, possa nos abençoar, iluminar e nos proteger, nos livrando de todos os males. E que a paz, o amor de Jesus, envolva todos os corações, encarnados e também os desencarnados. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Mônica, você pode fazer Então, a prece pra gente? Agradecidos por todas as orientações recebidas no dia de hoje, que possamos, com o nosso íntimo elevado, usar da inteligência emotiva, usar de nossos ensinamentos, do nosso coração, aprendendo a cada dia mais a perdoar, a entender, e ainda assim passar por todos esses momentos agradecidos pelos ensinamentos duros que estamos tendo, sabermos apoiar aqueles que nos pedem, aos nossos amigos, aos nossos próximos, a nós mesmos, para que os ensinamentos que sempre defendemos nesta doutrina maravilhosa possam ser os alicerces necessários para a construção desse novo mundo. Agradecido por todas as palavras, por todos os ensinamentos, por todas as palestras. Pedimos licença para dar por encerrados os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.
Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite, Boa gente. noite. Obrigada. Beijo, boa noite para Tchau. vocês. Obrigada, Obrigada, viu? Vânia. Semana. Boa noite, Tchau. Mônica. Beijo para todo mundo. Até a Boa próxima, noite. gente. Tchau. Boa Tchau, noite, tchau. Nery. Boa Tchau, noite. Silvinha. tchau, Tchau, tchau. Renata. Boa noite, Tchau, Del. Vânia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Boa gente. noite, Fátima. Boa noite. Boa noite.